Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é dia 22 de junho, quinta-feira, e estamos completando 237 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. Hoje nós vamos ler o capítulo 8 de Moroni. O batismo de crianças pequenas é uma abominação maligna. As criancinhas estão vivas em Cristo por causa da expiação. Fé, arrependimento, mansidão e humildade, recebimento do Espírito Santo e perseverança até o fim levam à salvação. Aproximadamente 401 a 421 depois de Cristo. Uma epístola de meu pai, Mórmon, escrita a mim, Moroni, e ela foi-me escrita logo após meu chamado para o ministério. E desta maneira ele me escreveu: meu amado filho Moroni, alegra-me muito que teu Senhor Jesus Cristo, lembrando-se de ti, tenha te chamado para seu ministério e para a sua obra sagrada. Lembro-me sempre de ti em minhas orações, rogando constantemente a Deus, o Pai, em nome de seu santo Filho Jesus, que Ele, por sua infinita bondade e graça, te conserve constante na fé em seu nome até o fim. E agora, meu filho, falo-te a respeito de uma coisa que me aflige extremamente, pois aflige-me que surjam disputas no meio de vós. Pois, se eu soube a verdade, tem havido disputas no meio de vós relativas ao batismo de vossas criancinhas. E agora, meu filho, desejo que vos esforceis muito para que esse grave erro seja removido de vosso meio, porque é com essa intenção que escrevo esta epístola. Pois imediatamente após saber dessas coisas sobre vós, inquiri o Senhor a respeito do assunto, e pelo poder do Espírito Santo veio a mim a palavra do Senhor dizendo: ouve as palavras de Cristo, teu Redentor, teu Senhor e teu Deus. Eis que vim ao mundo, não para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os sãos não necessitam de médico. Portanto, as criancinhas são sãs, por serem incapazes de cometer pecado, portanto a maldição de Adão é delas removida por minha causa, de modo que sobre elas não tem poder, e a lei da circuncisão foi abolida por minha causa. E desta maneira o Espírito Santo manifestou-me a palavra de Deus. Portanto, meu amado filho, sei que é um sério escárnio perante Deus batizar criancinhas. Eis que te digo que isso deverás ensinar: arrependimento e batismo aos que são responsáveis e capazes de cometer pecados. Sim, ensina aos pais que devem arrepender-se e ser batizados e tornar-se humildes como as suas criancinhas, e serão todos salvos com suas criancinhas. E suas criancinhas não necessitam de arrependimento nem de batismo. Eis que o batismo é para arrependimento, a fim de que se cumpram os mandamentos para a remissão de pecados. As criancinhas, porém, estão vivas em Cristo desde a fundação do mundo. E se não for assim, Deus é um Deus parcial e também um Deus variável, que faz acepção de pessoas, porque quantas criancinhas morreram sem batismo? Portanto, se as criancinhas não podiam ser salvas sem batismo, devem ter ido para um inferno sem fim. Eis que vos digo que aquele que pensa que as criancinhas necessitam de batismo está no fel da amargura e nos laços da iniquidade, porque não tem fé, nem esperança, nem caridade. Portanto, se morrer com esse pensamento, deverá ir para o inferno. Pois é grande iniquidade supor que Deus salva uma criança em virtude do batismo, ao passo que outra deve perecer por não ter sido batizada. E ai daqueles que pervertem os caminhos do Senhor dessa maneira,
porque perecerão, a não ser que se arrependam. Eis que falo ousadamente, tendo autoridade de Deus, e não temo o que o homem possa fazer, porque o perfeito amor lança fora todo medo. E estou cheio de caridade, que é o amor eterno. Portanto, todas as criancinhas são iguais para mim. Amo as criancinhas, portanto, com um perfeito amor, e elas são todas iguais e participantes da salvação. Pois sei que Deus não é um Deus parcial, nem um ser variável, mas é imutável, de eternidade a eternidade. E as criancinhas não podem arrepender-se. Portanto, grande iniquidade negar-lhes as puras misericórdias de Deus, porque estão todas vivas nele, em virtude de sua misericórdia. E aquele que diz que as criancinhas necessitam de batismo, nega as misericórdias de Cristo e despreza a sua expiação e o poder de sua redenção. Ai desses, porque estão em perigo de morte, inferno e tormento sem fim. Digo isto destemidamente. Deus ordenou-me: ouvi estas palavras e atentai para elas. Caso contrário, elas testificarão contra vós no tribunal de Cristo. Porque eis que todas as criancinhas estão vivas em Cristo, assim como todos os que estão sem a lei, porque o poder da redenção atua sobre todos os que não têm lei. Portanto, o que não foi condenado, ou seja, o que não está sob condenação, não pode arrepender-se, e para tal, o batismo de nada serve. Mas é escárnio perante Deus negar as misericórdias de Cristo e o poder do Santo Espírito e depositar confiança em obras mortas. Eis que, meu filho, isso não deve ser assim, porque o arrependimento é para os que estão sob a condenação e sob a maldição de uma lei violada. E o primeiro fruto do arrependimento é o batismo, e o batismo vem pela fé, para cumprirem-se os mandamentos. E o cumprimento dos mandamentos traz remissão de pecados, e a remissão de pecados traz mansidão e humildade. E a mansidão e humildade resultam na presença do Espírito Santo, o Consolador, que nos enche de esperança e perfeito amor, amor que se conserva pela diligência na oração até que venha o fim, quando todos os santos habitarão com Deus. Eis que, meu filho, eu te escreverei novamente, caso não saia logo contra os lamanitas. Eis que o orgulho desta nação, ou seja, do povo nefita, mostrou ser a sua destruição, caso não se arrependam. Ora por eles, meu filho, para que se arrependam, mas eis que temo que o Espírito tenha cessado de lutar com eles, e nesta parte da terra estão também procurando derrubar todo o poder e autoridade que vem de Deus, e negam o Espírito Santo. E depois de haverem recusado tão grande conhecimento, meu filho, logo haverão de perecer em cumprimento às profecias feitas pelos profetas, bem como as palavras do próprio Salvador. Adeus, meu filho, até que eu te escreva ou volte a ver-te. Amém. E assim concluímos o capítulo 8 de Moroni. E eu fico imaginando quanta esperança esse capítulo trouxe aos milhares e milhares de pais e mães que, aflitos pela perca de um filho ainda na tenra idade, uma criancinha, e já sem ter conhecimento de Deus, de Jesus Cristo, imagina que o Salvador os abandonou e que as criancinhas estão abandonadas e perdidas para sempre. Que esperança saber que, devido à expiação de Cristo, todas as criancinhas serão salvas no reino de Deus. O plano de nosso Salvador e Jesus Cristo, aliás, o plano de nosso Pai Celestial, executado pelo Salvador Jesus Cristo, é perfeito. Eu e você não temos a visão completa, mas podemos exercer fé, esperança, caridade neste plano maravilhoso que traz salvação e vida eterna aos filhos de Deus. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, e até amanhã.